A dança das cadeiras no futebol brasileiro segue a todo vapor, e quando um treinador consegue um trabalho de destaque em detrimento de outro que acaba decepcionando no clube grande, geralmente ele tem oportunidade. Roger Machado tem uma grande história como jogador e como treinador, já assumiu equipes como Grêmio, Palmeiras e Fluminense, e agora ele tem uma nova chance treinando o Internacional. O técnico aceitou a empreitada no Beira-Rio e chega com o objetivo de dar um novo rumo na temporada caótica. Para brigar por títulos, no entanto, precisará trilhar um caminho de conquistar os colorados, erguer um ambiente de um vestiário abatido pelos fracassos que aconteceram, bem como a situação calamitosa que envolveu o estado, também dando um padrão ao grupo outrora badalado e que agora precisa se recuperar. O Inter será o oitavo clube da carreira de Roger. O técnico coincidentemente iniciou pelo Juventude em 2014, passou pelo Novo Hamburgo, Grêmio em 2 oportunidades lá, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. O técnico terá de superar a desconfiança de parcela dos colorados. Roger é um dos grandes jogadores da história do Grêmio, no qual empilhou taças entre os anos 1990 e o início dos anos 2000. Se tem um jogador que está extremamente valorizado no mercado da bola, esse se chama Richard Rios. O colombiano bem abrasileirado vem conseguindo dar um grande destaque no Brasileirão, e ele desperta interesse de equipes europeias como a Juventus da Itália e agora o próprio Barcelona. O Palmeiras, porém, faz vista grossa e pretende não vendê-lo no momento, porém o que se sabe é que a investida pode ser tão grande que pode ser inevitável a ida do Richard Rios justamente para a equipe blaugrana. O Barcelona continua de olho em outros jogadores sob o comando da equipe de Abel Ferreira. O Barça acompanha a evolução do zagueiro Vitor Reis também, que se estabeleceu como titular nos últimos jogos com Abel Ferreira, mas o foco principal está recaindo em Richard Rios, um jogador que se destacou tanto na Copa América quanto também pelas excelentes atuações advindas do Campeonato Brasileiro. Com o nome do jogador em alta no mercado, o Palmeiras sinalizou que só aceita liberar Richard pelo valor de multa rescisória, ou seja, 20 milhões de euros de sua multa, equivalente a 117 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que o clube paulista é detentor de 70% dos direitos econômicos do volante colombiano e contrata até 31 de dezembro do ano de 2026. Além disso, o Guarani, seu ex-clube antes do Palmeiras, possui 14% e o próprio atleta tem 10%. Por fim, o clube formador, o Flamengo, é dono de 6% apenas. A informação é do GE. Richard Rios foi descoberto pelo Flamengo em uma partida de futsal da Colômbia em 2019. A ocasião, os olheiros do clube se encantaram completamente pelo volante, fizeram um convite para testes no campo e o garoto recebeu aprovação. Curiosamente, o volante estreou na equipe profissional do Mengão contra o Palmeiras em um empate em 1-1 no Allianz Parque, em jogo que o time carioca sofreu com a pandemia durante o Brasileirão 20 e teve de recorrer à base. Sem espaço no estrelado elenco do Flamengo, Richard Rios em 22 jogou por empréstimo no Mazatlán do México. No mesmo ano assinou com o Guarani, onde disputou o Campeonato Brasileiro da Série B. Em 23 se destacou no clube campineiro e atraiu interesse de equipes como Palmeiras, Corinthians, Inter, entre outros. No entanto, o time de Abel Ferreira venceu a concorrência e desembolsou 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Acha que o Rios tem espaço no Barcelona? É tão promissor assim? O Manchester United conseguiu o que parecia impossível e deu chapéu no maior clube do mundo, Real Madrid, para contratar um zagueiro de 370 milhões de reais. Isso é que é valor. O francês Leny Yoro, do Lille, tem exames médicos agendados e deve ser reforço do clube inglês. Segundo o jornal The Guardian, o negócio será de 52 milhões de libras, aproximadamente 370 milhões de reais, pagos todos ao clube francês. De acordo com a publicação, o Real Madrid havia feito uma proposta consideravelmente menor, de 45 milhões de euros, cerca de 264 milhões de reais, levando o Lille a preferir a venda para o United. Yoro tem mais um ano de contrato com o Lille e a venda é uma prioridade para os franceses, já que o jogador poderia sair sem custos na próxima temporada. O Real Madrid ainda poderia persuadir o atleta, é claro, que já estava acordado com o time merengue anteriormente. O Manchester United está em busca de um zagueiro para preencher as opções do setor após a não renovação do contrato de Varane. Pelo menos 3 alvos se destacam, sendo Yoro o mais jovem deles. Zagueiro jovem de 1,90 m de altura, Yoro se destacou com o Lille, que terminou na 4ª posição do campeonato francês na temporada passada e conseguiu a classificação para a próxima Champions também. Apesar da pouca idade, fez 44 gols e 3 jogos em 23-24. O zagueiro é nome frequente nas seleções de base da própria França. Um jogador que perdurou por alto nível ao longo dos anos, bem como a mídia absurda, está agora arrumando suas malas para ir para a Arábia. Esse é o caso de Aubameyang. Está confirmado mais novo de peso da Arábia. Pierre-Emerick Aubameyang foi essa quinta-feira anunciado como reforço do Al-Qadsiya para a temporada 2024-25. Os árabes seguem aprontando. Dias depois do atacante
que é nascido em Gabão, ter se despedido do Marselha. Com uma mensagem nas redes sociais, o clube saudita oficializou a contratação. O Al-Qadsiya postou: "Cuidado, o Pantera Negra está aqui." O Olympique de Marseille, clube que o atacante de 35 anos representou na última temporada, também fez uma publicação nas redes sociais a assinalar o desempenho na equipe da Ligue 1 e a desejar o sucesso do jogador. Aubameyang tem um vínculo extenso, um currículo de dar inveja, já passou por diferentes clubes espalhados pela Europa e pelo mundo. Dentre eles não podemos deixar de citar o Borussia Dortmund, quando fez uma excelente parceria com o Marco Reus, o Batman e o Robin, você lembra? Pois bem, ele também já jogou no Barcelona em épocas recentes e com toda certeza na Arábia irá desembolsar muita grana e poderá aproveitar o restante de sua carreira. O jogador gabonês já tem 35 anos e por isso estava muito próximo de realmente oficializar e concretizar a sua merecida aposentadoria. Fica apenas a nostalgia de um jogador que marcou o futebol por um certo tempo. O time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita anunciou a contratação do goleiro Bento, ex-Atlético Paranaense. Clube de Cristiano Ronaldo na Arábia, o Al Nassr terá um novo goleiro. Na noite dessa quarta-feira, a equipe saudita anunciou a contratação de Bento, ex-Atlético Paranaense. O arqueiro da seleção brasileira assinou vínculo até o fim de 28 com o novo clube. O time escreveu nas redes sociais: "O Al Nassr oficialmente contratou Bento Matheus, goleiro da seleção brasileira. Desejamos a ele muita sorte junto ao nosso time de estrelas." Até o momento não foram divulgados os valores da transação. Aos 25 anos, o Bento terá sua primeira experiência longe do futebol brasileiro. O goleiro foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense e construiu toda a sua carreira até o momento dentro do clube paranaense. É verdade que o arqueiro foi conseguindo seu espaço de forma bem natural. Em 2020 ele fez sua estreia com o time profissional no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no empate em 1-1 contra o River Plate. Foi em 2022 que ele realmente assumiu a titularidade no gol do Furacão. Ao todo foram 164 jogos defendendo a meta do time principal, com 5 títulos conquistados, 4 campeonatos paranaenses e uma Copa Sul-Americana em 2020. Agora, ex-equipe de Bento, o Atlético Paranaense se despediu do jogador nas redes sociais. Igual aos grandes nomes desse clube centenário, você vestiu a camisa rubro-negra com amor. Não dizemos adeus porque você nunca deixará de ser um piá do caju. Voa Bento. Com destaque no Atlético Paranaense nas últimas temporadas, Bento tem acumulado convocações para a seleção. No total, ele já foi chamado 4 vezes. A mais recente delas foi em maio desse ano para defender as cores da amarelinha na seleção brasileira pela Copa América. Muitos chegam a cogitar que, na realidade, com o Bento indo para a Arábia Saudita, ele acabou perdendo seu espaço na seleção, já que geralmente o scred da CBF não costuma convocar jogadores que jogam por lá. E também, com raríssimas exceções, jogadores que estão atuando pelo futebol árabe são convocados por outras seleções e vamos combinar. Com 25 anos, pode ter perdido a oportunidade de rei de ser titular da seleção brasileira. Por isso, muitos internautas e torcedores lamentaram essa saída tão jovem de um talento desses pro futebol árabe. Mas o que você pensa? Convenhamos que é fácil falar de fora, né? O cara recebeu uma proposta de 107 milhões. Isso nem é em reais. Então é fácil falar, né? De longe é fácil, o cara recebeu uma bolada, mas que ele seja feliz de qualquer maneira. Ele tá super valorizado após a Eurocopa e merece. Plano A do Barcelona no mercado da bola, o Nico Williams está em alta após vencer a Euro com a Espanha. Dessa forma, de modo a reiterar seu interesse no craque do futebol europeu, o time blaugrana se reuniu com o staff do jogador. Segundo informações do jornalista Gerard Romero, o Deco, diretor de futebol culé, foi visto junto a Félix Tainta, agente do jogador de apenas 22 anos do Athletic Bilbao. Vamos ver os detalhes do encontro? Pois bora, conforme o portal FCBN, a fonte contou que o compromisso aconteceu em um hotel em Zaragoza. O ponto se localiza entre Bilbao e Barcelona, e os supracitados conversaram por horas com a presença de uma terceira pessoa cuja identidade não foi revelada. A conversa entre as duas partes foi um desejo de Joan Laporta, presidente do Barça. O intuito de um encontro se deu pela necessidade do Cartola em estreitar os laços, bem como de reiterar o interesse em Williams. Destaque do torneio sendo considerado o melhor jogador da competição, Nico Williams confirmou ser um dos maiores craques do futebol europeu e atraiu o interesse de outros gigantes da Europa. Pela competição continental, o ponta do Athletic Bilbao participou de 6 partidas com uma média de 83 minutos por jogo. Em termos numéricos, o Nico contribuiu com uma assistência e marcou 2 gols, sendo um na final contra a Inglaterra. Estão se tornando grandes as chances do brasileiro Vitor Roque deixar o Barcelona na nova temporada. O clube catalão tem uma oferta muito boa em mãos e está considerando cada vez mais aceitá-la. A ação do Barcelona em oficializar o Yamal como novo camisa 19 do time de Hansi Flick ajuda a explicar que Vitor Roque está cada vez mais sem espaço no elenco. O número pertencia ao jogador brasileiro e ele perdeu. O destino inevitavelmente pode ser o futebol saudita. Oferta boa. A oferta que o Barcelona teria recebido por Vitor Roque é muito boa e acaba balançando a diretoria que, se vender o brasileiro, vai recuperar todo o dinheiro investido na contratação.
Pessoas próximas a Vitor Roque e o jogador não querem sair do Barcelona. Esse movimento é o que pode impedir o clube catalão de efetivar. No entanto, a intenção dos espanhóis é clara: negociar a jovem revelação do Cruzeiro. O Barcelona pagou 40 milhões de euros fixos ao Atlético, entre bônus e impostos além, que podem chegar à marca de 74 milhões de euros. Clubes como Al-Shabaab e Al-Ittihad especularam Vitor, que tem apenas 19 anos de idade e tem contrato com o Barcelona válido até a temporada de 2031. Até o momento são apenas 16 jogos disputados e 2 gols marcados. Na maioria dos jogos entrou no segundo tempo. O Bahia é o mais novo ricaço do futebol brasileiro e você já sabe, né? Comprado pelo City Football Group, o time treinado por Rogério Ceni é a nova sensação do Brasileirão, brigando por G4 e até para muitos aspirante a candidato pelo título. E o Bahia está no radar de possíveis interessados na contratação do atacante Gabigol, atualmente no Flamengo, e que passou a ter seu nome vinculado a uma provável saída após polêmicas extracampo. Apesar de a situação ainda estar no campo da sondagem, não está descartada a abertura de conversas com o Flamengo e o staff do jogador por parte dos dois clubes. O Gabigol, que vive sua 6ª temporada pelo clube carioca, tem enfrentado uma fase questionada em campo, além também de ter perdido seu efeito suspensivo, o que implica no fato de que Gabi vai continuar de gancho em algumas partidas. O Flamengo até tinha conseguido uma liminar que permitia a liberação do atleta no fim de abril, mas ela foi rompida. Atualmente com 27 anos, Gabigol conquistou junto com Everton Ribeiro, agora do Bahia, quase todos os títulos possíveis com a camisa do Flamengo, exceto o Mundial de Clubes. Foram 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Como ele já é parceiro do Everton Ribeiro e também gostou de ser treinado por Rogério Ceni, ambos podem ser cruciais para o fechamento desse negócio. Você gostaria de ver isso acontecendo? Comenta embaixo, hein? Mas comenta embaixo também sobre tudo. Comenta sobre as transferências ou a transferência que mais lhe chamou a atenção. Prazer, eu sou Zé Fute, muito obrigado por você ter chegado até aqui e ter a honra de dizer que conclui mais um Mercado da Bola. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!